Vencer as suas paixões. Professor, eu estou amando a aula. E eu estou adorando dar essa aula. Então é o seguinte, vamos registrar o primeiro fato contábil aqui. Integralização do capital. O que acontece? O capital social é 500 mil, tá lá, crédito. Então ele vai integralizar isso aí. Capital social a integralizar é uma conta retificadora do capital social. Significa dizer que o cara ainda não colocou dinheiro lá. É zero o capital. Aqui não está zero, ó. A integralizar significa o quê? Que ele tem uma obrigação. Tá certo? Capital social. Qual capital social? 500 mil. Mas quanto que foi integralizado? Nada. Porque esse menos esse é zero. Aí ele começa aqui. Integralização do capital social sendo 10% em dinheiro. 10% em dinheiro. Esse dinheiro na empresa, ele vai entrar numa conta chamada de caixa. Não é isso? Entrou dinheiro. É débito ou crédito na contabilidade? É crédito, professor. Então, 50 mil aqui. Fechou? Certo? Fechou? Professor, 20% em mercadorias. Qual que é o valor da mercadoria? 20% de 500 é 100. Então, a segunda conta é mercadorias. Qual que é o valor? 100. E a terceira, professor? Olha aí. A terceira vai ser o seguinte. 60% em imóveis. Então, o nome da conta vai ser imóveis. No valor de 300 mil. Todo um débito, os valores dos débitos correspondem ao crédito. Olha aqui a terceira fórmula, não é isso? Aqui é a primeira fórmula, isso aqui é a terceira fórmula. Muitas questões de concurso só querem que você saiba disso. Qual que vai ser a contrapartida? Qual que é a conta? Ó, capital social a integralizar. Capital social a integralizar. Qual que é o valor do capital social a integralizar aqui? Vai ser o quê, ó? 300, 100, 450 reais, 450 mil. Moral da história, nesse exato momento, tá certo? Nós temos, isso aí nós registramos aqui o quê? O segundo fato contábil. Pronto. Então quer dizer o seguinte, daqueles 500 mil que foi feito lá no contrato social da empresa, na Constituição, agora os sócios já colocaram o quê? Já integralizaram 450 mil. Na lei 6.404, que regula a contabilidade, principalmente das SE, diz o seguinte, que não há obrigação do cara integralizar todo o capital social no ato da Constituição. E essa Constituição, essa integralização do capital social da empresa pode ser de diversas formas, dinheiro, mercadorias, imóveis. Está aí. Registramos o segundo fato contábil. Olha quantas coisas que vocês fizeram. Depois que eu fizer isso aqui, vocês vão refazer de novo. Tá certo? Vamos para o terceiro fato contábil. O professor está no suporte aqui, cara, porque pedagogicamente é difícil demais a gente dar essa aula aqui. Então, o número 3 está aqui. Compra a prazo de mercadorias no valor de 120 mil reais. Compra a prazo de mercadorias. Compra a prazo de mercadorias. Professor, compras a prazo é o quê? É uma compra fiada. Você vai constituir uma obrigação. Não é isso? Obrigação. Vamos de novo no slide. Vou explicar para vocês. Eu quero o seguinte, ó. Tá vendo esses caras aqui? Esses caras aqui eu quero organizadinho para vocês no caderno. Você tem que organizar esse cara assim. Essas explicações complementares que o professor faz, tá? Você vai colocar no rascunho, tá? Eu quero explicar um negócio para vocês. Então você tem aqui o tal do ativo, tá certo? Você tem aqui o tal do passivo. E aqui você tem o PL. Atenção! Caixa está aqui. Não é isso? Caixa é um patrimônio. Mercadorias está aqui, ó. Certo? Ó, direitos estão aqui, ó.
certo? Todas as contas do ativo têm natureza, olha só, devedora. Lembre-se do caixa. Entra dinheiro na sua conta corrente. Entra dinheiro na sua conta corrente é um crédito. Entra o dinheiro na conta corrente de uma empresa para a contabilidade não é um crédito, é um débito. Então fixe esse cara aqui. Lembre-se desse macete que você não erra. Se aqui é devedora, todas as contas aqui serão credoras. Você vai entender esse mecanismo no decorrer da aula, nas próximas aulas, gente, de maneira fluente, tranquilo. 10. Professor, o passivo significa as obrigações. Pronto. Então lá, o lançamento diz o seguinte, ó, compra a prazo de mercadorias no valor de 120 mil. Significa dizer o quê? Que você está entrando aqui nessa conta contábil 120 mil, em contrapartida, se tem um débito, vai ter um crédito, e você está constituindo uma obrigação no valor de 120 mil. Beleza, então nós vamos aqui já fazer o registro desse lançamento contábil. Muito. Vamos aqui. Então, a conta aqui, ó. Compra de mercadorias. D é o quê? É o devedor. Devedor é ativo. Qual que vai ser a conta contábil? Vai ser o quê? Mercadorias. No valor de quanto? O valor de 120 mil. Fechou? Em contrapartida, qual que vai ser a outra conta contábil que vai ser? Então você tem o quê? Ó? Você compra mercadorias de quem? Você compra mercadorias do fornecedor. Então, fornecedor é uma conta contábil de obrigação, que fica lá no passivo. Então, a conta contábil que nós vamos utilizar aqui na contabilidade comercial, tradicionalmente, vai ser, ó, fornecedores. No valor de 120 mil. Faltou um zero. Fechou. Pronto, está aí. Débito, mercadorias, 120 mil. Ó, fornecedores, 120 mil. Entendam o conceito da contabilidade. O objeto da contabilidade é o patrimônio. Quando ocorreu esse fato aqui, contábil, houve alteração na situação líquida, no patrimônio líquido? Houve? Sim, alterou o patrimônio. Sim, alterou. Você alterou a necessidade de controle. Você controla ele primeiro na onde? No controle lá do livro diário, onde que ele vai registrar todas as ocorrências da organização. Através do quê? Do lançamento. Isso aqui é um lançamento, olha só. Mercadorias a fornecedores. Fechou. Pronto. 4. Vendas a prazo de mercadorias no valor de 150 ao custo de 135 mil reais. Então aqui nós teremos 2 lançamentos ou um lançamento da quarta fórmula. Eu gosto de separar assim que fica legal. Então olha só, vamos entender o primeiro aqui, até os 150 mil. Vendas a prazo de mercadorias no valor de 150. Mercadorias é o produto que você tem para vender, não é isso? Nos fatos anteriores, o que aconteceu? Ele integralizou o capital com parte em mercadoria, não é isso? Em parte dinheiro, em parte imóveis. Fechou. Aí o que aconteceu? Aconteceu que ele fez uma compra fiado lá de mercadorias, não é isso? Agora, então, ele tem um estoque, tem uma mercadorias para ser comercializado. Esse fato contábil aqui, ele fez o quê? Ele vendeu mercadorias. Então é o seguinte, a conta contábil, a primeira dela vai ser mercadorias. Aí eu pergunto, lembra do caixa? Entrou dinheiro no caixa, é um débito. Saiu dinheiro do caixa, é o quê? É um crédito. Mercadoria faz parte da onde? Da mesma família do ativo. Então, a mercadoria está saindo ou está entrando mercadoria? Está saindo, está vendendo. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Olha só.
né? Está vendendo mercadorias, né? Se ele está vendendo mercadorias, o que vai acontecer? Está vendendo mercadorias, não é isso? Então, se está vendendo mercadorias, ele está vendendo mercadorias, não é isso? Então, ele vai ter o quê? Uma receita. Uma receita. Só que está vendendo mercadoria não à vista. Não é isso? Ele está vendendo mercadoria o quê? A prazo. São dois fatos contábeis importantes comigo. Vamos lá. Primeira coisa. Débito. Ó, venda a prazo. Tá certo? Se é venda a prazo, o cliente pagou na hora? Não, foi fiado. Então, a conta contábil aqui é duplicatas a receber de clientes. Professor, por que duplicatas a receber? Porque ele vendeu a prazo. Professor, a receber. Lembra das contas que eu expliquei para vocês nas aulas anteriores? É um direito ou é uma obrigação? É um direito. Se é um direito, figura lá na família do quem? Do caixa. Então vai entrar um dinheiro, então vai ser uma conta de natureza devedora, no valor de 150 mil. Ok? Professor, então é o seguinte, primeira coisa, então a empresa nesse momento constituiu um direito a receber de duplicatas de clientes no valor de 150 mil. Positivo, claro, está aí. Está lá. Professor, o senhor disse que todo débito corresponde a um crédito, sim. Qual que vai ser esse crédito aqui? Qual é o nome da conta contábil? Eu vou falar para vocês, eu não vou fazer mistério. Porque só para você pensar contabilmente. Se você aprender essa aula, rapaz, entender ela, conseguir fazer, você vai embora. O nosso aqui vai ser receita de vendas. Receita de... professor. De vendas. No valor de 150 mil. Tá aí. Duplicatas a receber, 150. Receita de vendas, porque foi uma receita que a empresa teve. Agora eu vou explicar o outro lançamento, ao custo de 135 mil. Vamos lá. Ele vendeu o quê? Mercadorias. Essas mercadorias, tá certo? Essas mercadorias, nós tivemos dois fatos anteriores que nós tivemos débito. Débito de mercadoria significa entrada de dinheiro. Lembra do caixa do banco? Né? Isso está na mesma família do ativo, lá do caixa. O primeiro foi a integralização do capital. O cara colocou lá um dinheirinho, em vez de entrar em dinheiro, colocou em mercadorias. O segundo que ele comprou mercadorias fiadas. Esses dois fatos contábeis impactou a conta mercadoria sim. Com débito ou crédito? Débito. Débito porque entrou. Não é isso? Fechou. Aqui, está vendendo. Então, essa mercadoria está saindo. Não está saindo? Então, houve o quê? Um desfalque. Não é desfalque, uma saída. Então, vai ocorrer aqui, olha só. Mercadorias, vai ocorrer, tá certo? Um crédito no valor de 150 mil. Ok. Professor, de 135 mil. Professor, mas ele recebeu, professor, 150. Sim, correto. Ele tem a margem dele de lucro. Mas lá no seu estoque, ele vendeu somente 150. Professor, 135, é isso? E qual contrapartida? Aí tem uma conta chamada CMV, que é custo das mercadorias vendidas. Custo de mercadorias vendidas no valor de 135 mil reais. Está aí. Fizemos aí o lançamento número 4. Very good, professor. Sim. Então, quando há venda de mercadorias, impacta em duas contas, em dois blocos. Primeiro,
lá no patrimônio e na receita, tá certo? E segundo, lá na mercadorias. Você tem que dar baixa do estoque. Ele deu baixa do estoque. Professor, por que não foi 150? Porque ele tem a margem dele, cara. Então, o custo das mercadorias vendidas, né? Isso é uma conta transitória, que a gente vai explicar isso lá no livro Razão, depois no balancete de verificação. Muito legal. Fechou? Ótimo. Vamos aqui. 5. Lançamento número 5. Apropriação de salários no valor de R$ 9.000. Cara, apropriação de salários significa dizer que ele está contraindo o quê? Uma obrigação. Ali está falando pagamento de salário? Não está falando pagamento de salário. Apropriar, então, é uma obrigação. Tá certo? Uma obrigação. Então, o nome dessa conta contábil, desse fato, vai ser salários a pagar. Tá certo? Salários a pagar. Salários a pagar vai figurar no ativo ou vai figurar no passivo? Professor, salários a pagar, impostos a recolher, são todas contas de obrigações, consequentemente fazem parte do passivo. Se fazem parte do passivo, significa dizer que são contas de natureza devedora ou credora. Isso, gostei, credora. Então, salários a pagar, o crédito vai estar aqui no azinho, ó. Salários a pagar. Professor, no valor de 9.000. Professor, e qual que vai ser a contrapartida? Salários a pagar. É uma receita ou uma despesa? É uma despesa. Então, você vai colocar aqui, ó, despesas com salários, no valor de 9.000. Professor, não estou acreditando, professor, que eu estou conseguindo fazer esses caras, professor. Eu não estou acreditando nisso, professor. Mas aí, cara, estou falando para você, cara, que não é difícil, cara. Não é difícil, entendeu? É só você encarar isso aqui com naturalidade que você não... Você vai longe, cara. Tá? E aqui, é como eu te falei, o objetivo nosso aqui... Esse exercício aqui ele é bem complexo, ele passa vários fatos contábeis, né? E depois quando a gente começar a trabalhar contas, patrimônio líquido, ativo, passivo, escrituração, natureza das contas, cara, você vai ficar, já vai ter a noção, você vai ter o pensamento contábil, né? Vamos aqui no nosso sexto fato contábil. Integralização do restante do capital com alienação na Bolsa de Valores de 50.000 ações ao preço de R$ 1,50. Integralização, né, na Bolsa. Ok. Ok. Vamos pegar aqui o slide. Vocês lembram lá no lançamento anterior? Aqui, ó. Lá atrás. Salvo engano, primeiro estava assim, ó. Capital social, não é isso? 450. 500, não é isso? Aí, ele tem aqui, ó, uma conta retificadora. Capital social a integralizar. Era 500, não era 500? Aqui que ele fez? Ele integralizou o quê? Ó, 450, não foi? Então é o seguinte, como é que ficou depois desses dois fatos contábeis? Ficou assim, ó. Ó, capital social 500. A
integralizar quanto? 50. O saldo da conta capital social, quanto que é? 450 que ele foi integralizado. Não é isso? Ok. Tá? Só que aqui em cima, professor, tá errado. Aqui é o seguinte. O saldo aqui, nessa conta do capital social, é 0. Tá? Vou colocar até um risco amarelo, vermelho aqui para você entender. Não foi isso? Não é? Aí eu pergunto, quanto tem a integralizar aí? 50. Esse fato contábil que correu agora é um fato contábil que ele fala o quê? Que ele agora vai integralizar esses 50. Não é isso? 50. Então ele fala lá, ó, integralização do restante do capital, com capital social, com alienação na Bolsa de Valores de 50 mil ações ao preço unitário de 1,5%. Ok. Vamos explicar esse cara aqui para vocês. Então, quanto de capital que ele tinha a integralizar? Hein? Olha só, ele tinha 50 mil ações. Essas 50 mil ações eram no valor de R$1, não é isso? Concorda? Tá lá, R$1. Então, teve aqui 50 mil. Só que o cara integralizou 50 mil ações a R$1,25 ou R$1,50? R$1,50. Não é isso? R$1,50. Então, se R$1,50 aqui, é 75 mil. Ou seja, esse 0,50 que corresponde a esse cara aqui, que é 25 mil, ele foi lá na Bolsa de Valores, deve ser uma empresa com credibilidade. Esse cara aqui, ele ganhou um cara chamado de um ágio. Ele ganhou um ágio. Houve uma subscrição bem-sucedida na Bolsa de Valores. Tá? Os 450 mil foi elas por elas, mas esse 50 aqui, o que ele fez? É isso, pronto, esse aqui é o fato. Cara, primeira coisa, eu vou perguntar para vocês. Esses 75 mil aqui, ele vai entrar aonde esse dinheiro? No caixa. Pronto. Concorda? Só que aqui então nós vamos ter um lançamento onde a gente vai ter um débito e 2 créditos. Vamos apagar esse sujeito aqui. Professor, eu estou conseguindo entender, professor. Eu nunca pensei que eu ia aprender contabilidade, mas você vai aprender contabilidade. Professor concurseiro profissional, eu sempre falo que o aluno tem que vencer as suas paixões. Então, a primeira conta contábil do lançamento sexto chama-se caixa. Olha só, no valor de 75 mil. Opa, professor, você pôs um 0 a mais aqui. Rapaz, você põe um 0, não bate o valor. De jeito nenhum. Tá certo? Professor, quais as contas contábeis? Primeira conta contábil, essa aqui, ó. Capital social a integralizar. Não é isso? De quanto? 50 mil. Fechou? Professor, e o restante? Segundo a lei 6.404, depois aí das suas alterações, todo o ágio na subscrição de ações, ela vai ser registrada numa conta contábil do patrimônio líquido chamado reserva de capital. Então, aqui a outra conta, tá? A outra conta tá aqui. Ó, reserva de
capital. Tá certo? Depois a gente vai ter uma aula só de reservas, contas do patrimônio líquido, né? Só que esse cara aqui, o nome dela vai ser ágio na subscrição de ações. O valor do bichinho da criança é 25 mil. Aí. Cara, nesse lançamento, quero que você entenda o seguinte: o valor da ação é R$1. Ele conseguiu integralizar por 1,50. Esse 1,50 é o lucrinho dele. Na contabilidade, isso vai ser registrado como reserva de capital, ágio na subscrição. O que é subscrição? Subscrição é o lançamento de novas ações que a empresa faz. De novas ações. Então, fechamos aqui, ó. 75 mil que entrou efetivamente lá no caixa. Se entrou dinheiro no caixa, é débito ou crédito? Ó, débito, pronto. Olha como você vai montando o modelo mental, cara. E aí você vai identificando as contas. E a gente vai ter uma aula de contas aqui, bastante maçante, e conta que não acaba mais. Pronto, fechou. Vamos agora para o item lançamento 7, né? O lançamento 7 a gente vai ser também de segunda fórmula. Vamos lá. Olha só o fato contábil. Vamos ler o fato contábil aí. Vamos ler o fato contábil. Espera aí. Autorização do aumento do capital em Assembleia Geral com emissão de 100 mil novas ações de valor nominal a R$1. Para essa operação, a empresa incorreu em gastos à vista com propagandas no valor de 8 mil e honorários advocatícios no valor de 120 mil. Ok? O que acontece? Antes desse fato contábil, papo reto com você, qual que era o valor do capital social da empresa? 500 mil. O que aconteceu? Aconteceu que os sócios falaram, não, nós vamos ter que aumentar o nosso capital social. E nós vamos aumentar o capital social e aumentar esse capital social no valor de quanto? De 100 mil reais. Logo, o capital social agora passa a ser o quê? 50, lógico, de 100, lógico, né? Agora 100 mil. Então, a primeira conta, capital social, cara. Capital social é uma conta que vai ser devedora ou vai ser credora? Ela vai ser credora, porque ela figura na onde? No patrimônio líquido, lá na família do passivo. Então, vamos notar aqui, ó. Capital... professor, social, no valor de quanto? 100. Tá aqui. Professor, se há um crédito, tem que ter um débito positivo. Aí está falando o seguinte, que ele subscreveu, está falando que ele integralizou, que entrou dinheiro. Não. Então, ele aumentou o capital social, só que ainda não foi integralizado. Então, qual que vai ser a conta de contrapartida desse do capital social? A conta de contrapartida vai ser aquela famosa capital social a integralizar. Olha só. Opa, em cima, ó. Capital social a integralizar, no valor de 100 mil. Tá aí. Professor, o que mais, professor? Aí o seguinte. Aí ele fala, para esta operação, qual operação de subscrição, a empresa incorreu, ou seja, gastou, né? Teve gastos à vista. Quando você fala à vista, presta atenção, à vista significa dizer que o pagamento é na hora, ou saiu o dinheiro do banco conta movimento ou do caixa. Nesse exercício a gente está trabalhando somente com caixa. Então saiu, gastou, tirou o dinheiro do caixa, ó, à vista, propagandas no valor de 8 mil e honorários advocatícios no valor de 12 mil. Pergunta que não quer calar. Quanto de dinheiro foi o gasto? 20 mil. Esses 20 mil saíram da onde? Do caixa. Quando sai dinheiro do caixa, vai ser um débito ou vai ser um crédito?
Isso. Sai dinheiro do caixa é o contrário da sua conta corrente. Sai dinheiro do caixa vai ser um crédito. Então você vai escrever caixa aqui no valor de vintão.